Boa noite, Gleice, Alessandra, Martins, Le Souza. Como vocês estão? Gente, a lâmpada aqui queimou. Vocês acreditam nisso? Tudo bem? Ana, Elis. Vamos aguardar um pouquinho para nossa convidada entrar. Hoje a live é legal, hein? O tema é super curioso. Deixa eu já confessar aqui para vocês que eu, até poucos meses atrás, não tinha a menor ideia do que era uma cegonha e qual era o papel dela dentro da adoção. Durante o meu processo de habilitação, eu nunca ouvi falar desse termo. Então, para mim, foi algo bem curioso, algo bem novo. Vamos dar alguns minutinhos para a Candra entrar. Obrigada, Cíntia, pelo carinho. Deixa eu ver se a Candra tá aqui. Acho que ainda não. Aqui. Gente, vou pedir um favor para vocês. Tá vendo que tem uma flechinha ali? Já manda para um amigo, para um parente, para alguém que tem desejo de adotar essa live, para nos ajudar aí na entrega do conteúdo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é muito legal. Vocês vão amar. O Deiro pediu para eu mandar um beijo para Salvador. Beijo, Salvador! Ai, gente, que delícia, né? Fico pensando aqui uma vontade de viajar, gente. Tanta vontade de viajar. Quem tá com vontade de viajar aí? Vocês viajaram nesse feriadão? A gente não, mas ó, tem viagem mês que vem. Vai ter viagem da família mês que vem. Pernambuco, uau! Esperar mais uns minutinhos. A Candri daqui a pouco tá aqui. A ideia dessa semana, gente, ela partiu porque eu tenho acompanhado muitos e muitos candidatos à adoção, uma turma muito grande, e tenho visto um despreparo muito grande. Muitas pessoas, inclusive, têm desistido da adoção por conta da questão mesmo do despreparo, por não estar pronto, por não estar estudando. E a gente sabe que o sistema é todo falho, que existem locais em que é uma palestra apenas, não tem muito, não abrange o conteúdo e tudo mais, principalmente cidades pequenas, cidades menores. Ó, a Candri já entrou aqui, ó, já está pedindo uma solicitação. Então, a gente preparou essa semana com muito carinho, porque eu tenho certeza que são temas que vão ajudar muitas e muitas pessoas. Deixa eu ver se foi a Candri, que a Candri me mandou aqui. Eu tentei mandar para ela, mas acho que não deu para ela aceitar. Deixa eu ver se foi. Aê! Olá, boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço pelo convite de novo, Fê, pela confiança, né, no meu trabalho, no que eu Ah, faço. que Muito isso, obrigada. mulher. Tu é referência, que isso. Somos, né? Gente, por favor, já vai compartilhando essa live com os amigos. Eu vou tirar um pouquinho aqui, eu vou desativar os comentários um pouco, para que a gente possa enxergar melhor a Candri, porque hoje quem vai falar muito é a Candri. Nós temos muito a aprender com ela. E depois eu coloco de novo. Candri, vamos começar. Se apresenta para a galera. Eu acho que tem gente que ainda não te conhece aqui. Aham. Então, gente, meu nome é Candri, né? Eu trabalho com a causa da adoção, né? Se é que eu posso nomear assim, desde 2015, né? Comecei sendo voluntária no Comitê Itaú Criança em 2015, em 2016. Fundei minha própria ONG junto com alguns amigos da igreja. Começou como ministério da igreja, depois a gente estendeu para os lares, né? As casas lares ou abrigos, que existiam lá na cidade de Salvador, Bahia, né? Pelo meu sotaque, vocês já perceberam que eu sou baiana. Temos seguidores assistindo lá de Salvador. O pessoal já Ah, mandou maravilha, mensagem. conterrâneo. É porque baiano fala rápido, né? Então eu tento, é um esforço enorme para eu conseguir falar devagar. Só baiano que entende baiano falando assim rápido. E aí, gente, de lá para cá, desde 2016, né, eu venho atuando, atuei nos abrigos por bastante tempo. Em 2017, adotei o meu filho, né, Bernardo, que chegou com 6 anos e 11 meses, quase 7. E engravidei da Liv logo depois, então eu tenho 2 filhos. Em 2019, eu fundei o GAA, que é o Grupo de Apoio à Adoção, que a gente fica lá em Salvador, na Bahia. Porém, tem pessoas do Brasil todo que participam também.
E em 2019 também, Fê, como logo em seguida, depois começou a pandemia, eu vi uma oportunidade para começar a atuar como cegonha, né? Porque ficou tudo mais difícil, assim, né? A gente tinha as pessoas que a gente acompanhava pelo nosso GA, e muitos tinham um perfil bem amplo, assim, né? Para aceitavam crianças com deficiência, aceitavam grupos de irmãos, assim como você. Então, eu comecei a buscar nas varas que eu tinha contato se tinham crianças nesse perfil que pudessem, que precisassem encontrar famílias e não estavam encontrando, porque o intuito, né, como você falou nos stories, é achar as famílias para essas crianças. Então, como eu vi que lá no meu GA tinha famílias que aceitavam crianças, eu falei assim, claro, logicamente, existem crianças esperando por essas famílias, então por que deixar as crianças esperando, né? E aí comecei a entrar em contato com as varas e aí consegui, né, o apoio de algumas. Infelizmente, tem muitas áreas ainda fechadas para busca ativa, o que dificulta muito, né? Mas graças a Deus, assim, algumas se abriram para isso e assim é gratificante, né? A gente vê uma família sendo formada, né? Aquela criança que estava ali já, teve criança que a gente viu que já estava 5 anos, 6 anos, já estava na adolescência. E a gente encontrar famílias não tem preço, nada paga. Deve ser incrível. Candre, vamos começar entendendo o que é uma cegonha. Que trem é esse? Achei tão estranho, gente. Como assim, cegonha? Isso é uma coisa reconhecida na lei? Pode? Acontece debaixo dos panos? Conta pra nós. Então, a busca ativa é reconhecida por lei, né? Lá no ECA a gente vê lá que existe sim a busca ativa descrita. As cegonhas surgiram dessa necessidade, porque a gente vê que, infelizmente, alguns fóruns não têm a quantidade de funcionários necessários, Sim. né, para estar buscando ali casais que aceitem determinados tipos de configurações, vamos dizer assim. Por exemplo, no seu caso, grupos de irmãos como os seus. Né? É muito difícil para uma pessoa adotar 4 crianças de vez, né? Até a realidade do nosso país. Então, assim, é muito difícil encontrar crianças com algum tipo de deficiência física, mental. Também é muito difícil, né? Crianças com alguma predisposição, por exemplo, crianças com HIV, né? Crianças que foram abusadas sexualmente também, a gente tem dificuldade de encontrar. Crianças que têm mostrado ser uma criança trans, têm apresentado no abrigamento, então também tem dificuldade de encontrar. E aí, para um funcionário, né, que já tem que fazer todos os trâmites ali do processo de adoção das pessoas que chegam para se habilitar, né, além dos outros trâmites que existem ali na vara, ainda ficar buscando, né, algumas comarcas fazem, graças a Deus, ligam para todos da fila, olha, tem uma criança, está um pouco fora do seu perfil, mas você aceitaria? Alguns ainda, né, se disponibilizam, mas é muito difícil, né, porque é muita gente, realmente é muita demanda. Então, as cegonhas surgiram dessa necessidade, né? Dentro dos grupos de apoio, a maioria começaram como presidentes ali de grupo de apoio, como no meu caso, vendo que existiam crianças naquele perfil e existiam famílias dentro daquele perfil também, e aí começamos a buscar, né, as comarcas para falar, olha, eu vi que tem tal determinada criança aí, vocês postaram no site, vocês, né, tem um casal aqui interessado e tal, vamos fazer uma entrevista, vamos tentar, vamos fazer uma indicação. E aí começou nisso, né? Hoje, graças a Deus, é muito mais organizado, né? Porque a gente busca essa é uma coisa assim que proteja a criança, né? A gente sempre fala assim que o melhor interesse tem que ser da criança. Então, assim, não é, eu vou alterar meu perfil porque eu me apaixonei. Ok, existe, como aconteceu com você, aconteceu comigo, com meu filho. Mas tem que ter muita responsabilidade quando a gente diz um sim numa busca ativa. Então, a gente procura sempre informar direito as pessoas. Por exemplo, a pessoa que o perfil era até 5 anos, pede para entrar num grupo de busca ativa, encontra um adolescente de 12. E a gente tem uma conversa, né? Recentemente eu tive um caso, graças a Deus, elas já estão há 2 meses, são apaixonadas uma pela outra, mas o perfil dela era até 5. A adolescente tinha 13, na verdade, elas se apaixonaram, mas assim, a gente conversou, ligou. Olha, a criança, uma adolescente de 13, ela não vai para o seu colo como uma de 5. Uma adolescente de 13, ela não vai querer ficar mamãe, mamãe. Ela já vai querer ficar mais sozinha, porque é da adolescência mesmo, né? Então, assim, é a gente trazer também a realidade, mas é isso mesmo que você busca, que você consegue dar conta, né? Não consigo, então ótimo, porque a gente precisa de uma família correta para essa criança. Então, se você acha que você é a família correta, então a gente vai indicar, porque é sempre o movimento contrário, né? A família, melhor família para aquela criança ou aquele adolescente, né?
Ô, Candre, então a gente já entendeu aqui que que a cegonha está diretamente ligada com a busca ativa, certo? E aí, acho que é legal a gente pincelar que talvez tenham pessoas aqui que não sabem, mas quando a gente fala de busca ativa, a gente está falando das adoções necessárias, né? Eu sei E, que você está super por dentro disso também, eu tenho falado bastante aqui, mas fala pra gente, hoje, olhando para o SNA, quais são as adoções necessárias? sim. Então, adoções necessárias normalmente são, como eu falei, crianças dentro de grupo de irmãos, 3, 4, 5 irmãos, seis às vezes, né? A gente até encontra até 6 crianças. Crianças com alguma deficiência física, deficiência mental, crianças com HIV, crianças dentro do espectro autista, que entra aí também na parte de deficiência mental, crianças que têm algum comportamento, como eu falei, que indica que é uma criança trans, que se enxerga trans, a gente vê muito hoje em dia, busca ativa, antigamente a gente não via tanto, hoje em dia a gente já encontra bastante. Crianças com problemas de fala também a gente encontra. Então, assim, eu não posso dizer que é só aquele grupo, sabe? Porque a gente encontra algumas coisas um pouco diferentes, que fogem um pouco. Por isso que eu sempre falo, independente se o seu perfil só aceito criança até 10 anos, vamos dizer assim. Será que tem na busca ativa? Pode ser que tenha. Porque pode ser uma criança que tem 10 anos e que tenha alguma deficiência, que tenha algum histórico de abuso sexual. Então, assim, eu não posso dizer não tem. Eu posso dizer, é Sim. mais difícil de encontrar, por exemplo, uma criança de 6, mas eu já vi esse ano umas 3 crianças de 6 anos, sem irmãos, na busca ativa. Mas Então, tinha alguma assim, coisa, né, tinha junto? Tinha alguma uma questão mágica. de ou de fala, ou um se enxergava como menina e era menino. Então, assim, que tem, mas não é tanto quanto, por exemplo, o grupo de irmãos e crianças com alguma deficiência. E adolescentes, né? Bem bom lembrar. Adolescentes, assim, é o que a gente mais vê Mas na tem. busca ativa, a partir de 12 anos, mais até do que grupo de irmãos e mais até do que crianças com deficiência. É porque eu vejo, tenho muitos seguidores que mandam mensagem: Fer, eu tô 5 anos na fila, quero fazer busca ativa. Mas a pessoa quer muito um bebê. Um bebê 100% saudável, gente, não vai encontrar na busca ativa, né? Porque a gente fez outro dia uma simulação aqui, Candre, no perfil, juntos, e nós vimos que tem mais ou menos 15 mil pessoas aguardando uma menina até 4 anos de idade. É claro que dessas 15 mil pessoas não é só esse o perfil, às vezes abrange um pouco mais. Mas Sim. tem uma fila enorme para uma criança como essa, né? Então é importante as pessoas lembrarem disso para não ficar depois com altas expectativas. Candri, qualquer pessoa pode ser cegonha? Eu acho que essa é uma informação bem legal, porque como está crescendo muito sobre isso e até mesmo está crescendo o número de influenciadores no ramo da adoção, né? Sim, Que sim. é super bacana, mas também a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. É qualquer Uhum. pessoa ou quando a gente vai pensar numa cegonha, a gente tem que procurar uma pessoa tipo tal? Como funciona? Orienta a É. gente. A gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Nós que somos cegonhas já vimos diversos casos aí de pessoas que fazem grupo de WhatsApp, se intitula cegonha sem ser e vai compartilhando crianças, não que a vara passe, porque a vara não vai passar para qualquer pessoa, mas que às vezes acham insights e vão compartilhando. Então, e às vezes assim, por conta disso, tem pessoas até que acabam se envolvendo sem saber em adoções ilegais, em adoção brasileira. Então tem que ter bastante cuidado. Tem que verificar se aquele grupo é um grupo sério, é um grupo que segue as normas de busca ativa. Quais são as normas de busca ativa? Normalmente é um grupo fechado, é um grupo que só aceita pessoas habilitadas, né? Um grupo de busca ativa não aceita pessoas que não sejam habilitadas. Normalmente é um grupo que, quando posta informações da criança, são informações que a gente vê que são informações que vêm da vara, não é assim, essa criança, tipo assim, contando o passado da criança, a gente não conta. Normalmente é a foto da criança, a idade e onde a criança está. E às vezes nem a cidade da criança a gente fala, somente o estado, para ter uma noção. Então, assim, tomar cuidado com essas coisas, porque, respondendo a sua pergunta, nem todo mundo pode ser cegonha, tá, Fê? São pessoas autorizadas pela equipe da comarca, pela equipe do fórum, né, pela equipe técnica, onde eles já têm um certo laço, um certo relacionamento, vamos dizer assim, com aquela cegonha para poder passar as informações. E aí, quem faz, na verdade, né, quem conclui o processo é a vara. A gente só faz a indicação da família, do casal, se for uma pessoa só solo, né?
Então, a gente só faz mesmo a indicação. Mas quem continua o processo é a vara. Então, se você achar uma pessoa que se cegonha e a pessoa continuar o processo ali, continuando em contato com você, você começa a estranhar, porque não é assim que funciona. A gente faz a indicação e a equipe técnica da vara onde a criança está entra em contato com o pretendente. Aí, eles é que seguem com o processo, né? Entendi. E o melhor lugar para se procurar uma cegonha seria nos grupos de apoio à adoção? Seria na vara da infância? Ou na vara da infância ou nos grupos de apoio à adoção, é o mais confiável. E voltando de novo, procurem grupos de apoio à adoção que você tem que ter uma quantidade de membros considerável, que já tem um tempo já, para você ver que realmente é um grupo de apoio confiável, né? Então, eu até passei essa informação essa semana, Candre. A Angaad tem no site deles, né, mais de 200 grupos espalhados pelo Brasil com contato. São grupos que são linkados à Angaad e tudo mais, que seguem, né, as diretrizes do Isso. SPA e tudo bonitinho. Então, gente, tem que tomar cuidado, povo, presta atenção. Hoje em dia, a rede social, né, ela está sendo muito benéfica, mas ela também é um campo minado, né? Eu vejo que Facebook mesmo, que tem de grupos de apoio ali no Facebook, entre pais, tem coisa que é legal, mas eu acho que se a gente também pega uma informação com uma pessoa que não está preparada, a gente pode ser é, pior, né, Candre? É pior, Isso. pior. Só para complementar essa informação, Fê, além da ANGAD, tem o MNA, que é o Movimento Nacional de Adoção. Ah, Ele foi legal. fundado pelo Dr. Felipe, que é advogado, trabalha com adoção. Ele era do Quintal de Ana, que Ah, é um que grupo legal. sério, já tem anos. E a doutora Rosana, que era diretora, inclusive, não me engano, ela é diretora financeira da ANGAAD. Então, eles fundaram também o MNA. E agora a gente tem esses Me dois passa, órgãos. me Hã? passa, depois você me passa a sigla que eu vou compartilhar com a galera. Importante Pronto, essa informação, muito importante. isso. Aí Eu tem não. esses dois aí que a gente pode analisar. Porque tem grupo de apoio tipo meu, não tá filiado à ANGAAD, mas está filiado ao MNA, porque são dois. Ah, legal, isso é importante. Essa informação eu desconhecia. Uhum. Candre, agora me fala assim, eu sei que você, assim como eu, acompanha muitos papais e mamães candidatos aqui pelo Instagram, né? Você tem Uhum. percebido um despreparo muito grande na galera? Sim. Na verdade, o despreparo ele vem tanto dos pretendentes, algumas comarcas também, né? Acabam não. Esses dias eu vi um relato no meu grupo de apoio, foi que eu fiquei assim, uma pessoa que está lá no meu grupo de apoio, ela já tem um filho que ela adotou há 3 anos, ela adotou o bebezinho, ele está com 3 anos. E ela estava na fila para um segundo, só que a adoção do filho dela ainda não tinha concluído, então ela não podia ainda estar ativamente na fila. E aí ela foi lá na comarca para dizer assim, olha, eu não quero mais estar na fila, porque está demorando demais o processo do meu filho, eu não quero passar por isso de novo. A funcionária entendeu que ela disse que não queria mais a adoção do filho dela, que está há 3 anos com ela. Simplesmente falou assim, você não quer mais não? Assina aqui um documentozinho que você não quer mais a criança, que a gente vai mandar uma pessoa lá buscar a criança. Tipo assim, na maior, não perguntou o motivo, não perguntou por quê, não tentou ajudar, né? Vamos dizer assim. Então, assim, como se fosse um objeto, como se fosse nenhuma roupa que eu comprar daqui a 3 anos eu for lá na loja, eu vou conseguir devolver nessa facilidade. Então, assim, a gente vê que eu acho que inicia com algumas comarcas o despreparo, porque quando a pessoa vai se habilitar, o primeiro lugar que eles vão procurar é ali. Então, eles têm que ter uma preparação dali. Então, se a própria comarca, os próprios funcionários, alguns não estão preparados, não vão passar essa preparação para eles. E aí se habilita muita gente realmente despreparada, porque não teve essa orientação desde o início, né? Isso é uma coisa muito triste, né? Eu conheci, tenho contato com o Paulo da Paulo Sérgio Dangaad, e a gente estava conversando Uhum. um dia sobre advocacy, e eles estavam comentando que faz 25 anos que eles estão lutando aí para que o projeto, para que o processo de habilitação seja igual em todas as cidades. E faz vinte e Sim. cinco anos que eles estão tentando e não conseguiram até hoje. E a gente acredita que vai ser um longo caminho pela frente ainda, né? Porque eu recebo relatos de famílias aqui que fizeram uma única palestra de 2 horas na preparação. Já recebo relatos, então. Na minha cidade, por exemplo, é muito bom, Candre. Aqui são 6 meses de preparação. Maravilha. Os candidatos ficam muito bravos, porque são 6 meses. Mas, gente, eu acho perfeito, porque você tem 6 meses para refletir se é realmente aquilo que você quer. E uma coisa muito legal aqui na nossa cidade é que eles colocam famílias por adoção para dar boa parte das palestras, né? Porque aqui Uhum. o processo de adoção ele é gerido por uma ONG.
e não pela vara, né? Então tem uma ONG que faz o intermédio, o acompanhamento e tudo mais. Isso tem sim. me preocupado muito, porque eu tenho acompanhado um número grande de devoluções, tenho ficado muito assustada com isso. Tem algumas conquistas que nós estamos tendo aqui, e eu acho que você tem visto também, que tem mudado muito o perfil dos candidatos à adoção, né? Há 3 anos atrás, quando eu adotei, eu lembro que os meus filhos não tinham ninguém, nem na fila, né, da adoção nacional, nem internacional, que aceitasse adotar os 4 irmãos. E foi por isso que nossa adoção foi tão rápida, né? Hoje já tem um número muito grande de seguidores que estão em aproximação com 4, tem alguns com 5, né? E tudo mais. Mas eu também me preocupo muito se essa turma não tá indo pela emoção. Porque eu vou te falar que se eu tivesse ido pela emoção, Candri, não teria Não dado dá. certo. Você tem percebido essa questão da emoção? Você tem ficado um pouco preocupada com essa mudança de perfil? Fala pra gente um pouquinho. E a gente, como cega, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu tô ali no lugar e eu conheço, eu vejo os relatos das pessoas, né? E aí, de repente, apareceu um perfil de criança que tá fora do meu, mas eu vou alterar e aí vou pedir indicação. Mas tá, mas e quando essa criança chegar, né? Foi até um story seu que eu vi hoje, né? Eu até gostei bastante, comentei ela com você, porque a gente, é muito importante perfis como os nossos estarem aqui para as pessoas verem que é possível. Só que a gente sempre tem que lembrar, e foi maravilhoso que você escreveu lá, porque a gente tem que dar esse choque de realidade, né? Ok, a Tatá hoje está maravilhosa. O Bernardo pode falar, seu filho é um príncipe, seu filho é perfeito. Falou, ele é perfeito hoje. Mas assim, ninguém sabe o que passou, né? O que a gente passou para chegar nesse ponto. Então, assim, é muita luta, não é fácil, é muito difícil. E realmente, só emoção não rola. Tem que ter uma preparação, tem que ter. A gente tem que estar com os pés muito no chão, sabe? Para se preparar para tudo que acontece, né? Sim. Ô, gente, a Candri, ela fala muito de vinculação afetiva no perfil dela também. Ela, assim como eu, acredita muito que a vinculação é possível, né, Candri? Fugindo um pouco já do cegonha, porque eu acho que a gente já falou bastante coisa, e daqui a pouco eu abro perguntas aqui para vocês. Mas vamos aproveitar que a Candri está aqui, e hoje eu recebi muitas perguntas na caixinha sobre vinculação, Candri. Você acha que a vinculação sempre é possível? Ela depende de quem? Da criança, da família? Qual a sua opinião sobre isso? A vinculação é possível, sim, nós somos prova viva disso, né? E é o que você sempre fala, eu super concordo, é uma decisão, né? Você decide amar aquela criança, você decide adotar aquela criança todos os dias, e aos poucos aquela vinculação vai ser construída, né? Não é da noite pro dia, não é mágica, não é um passe de mágica, mas é uma doação constante, né? E uma hora a gente vai cavando ali, cavando, cavando, e uma hora vai abrindo. A gente fala, meu marido, a gente fala que nosso filho é um diamante bruto, né? Então ele tinha aquela casca grossa, porque ele veio de 2 devoluções. Então, assim, ele não conseguia se abrir, né, pra gente, apesar dele querer muito uma família, que já foi diferente da Tatá, né? Ele queria muito a família, mas as atitudes dele demonstravam que não, porque sempre quando a gente orientava, a gente fazia, ele não queria. Então, ele queria uma família só para ter uma estrutura. Ele não queria o que a família representava, né? Mas, aos poucos, a gente foi ensinando a ele que a família não era só aquilo, não era só regras, não era só. Que tinha outras coisas boas, né, em ser família. E ele foi com a convivência, com o tempo, ele foi percebendo, e a gente foi se vinculando, né? E aí ele conseguiu aceitar melhor essa noção do que significa ser família, né? Sim, é muito. Gente, é um processo muito doloroso. Vinculação afetiva não é um processo fácil, não é rápido. É um processo onde dói de ambos os lados, né? Eu acho que a criança sofre, o adolescente sofre, mas ele é possível sim, gente. Ele é possível sim. E o legal, né, Candra, é que hoje a gente, se souber buscar, tem onde coletar informação, independente do processo de adoção ser bom, ter sido legal ou não, né? Então, hoje, por exemplo, uma informação que eu há 3 anos atrás não sabia é todos os aspectos. O que acontece emocionalmente, neurologicamente, em consequência do trauma. Hoje, gente, aqui no perfil eu falo sobre isso direto. Se o pai e a mãe prestar atenção, o candidato prestar atenção, ó, coisa que eu não sabia. Então a gente tem mais informação, né, Candre? Coisa que na nossa época a gente não tinha, né?
Não tinha. Candra, ó, tem umas perguntas aqui. Deixa eu... Gente, vai mandando aqui no pontinho de interrogação, que é mais fácil de eu ver as perguntas. Ó, a pessoa perguntou aqui, se ela optar por uma cegonha, a adoção é mais rápida? Ó, não tem esse negócio de optar por uma cegonha, não tem uma cegonha exclusiva para uma pessoa, certo? A gente tem grupos de busca ativa, onde nesses grupos de busca ativa tem as cegonhas. E se você for inserida nesse grupo de busca ativa, você vai ver lá que tem várias crianças que as cegonhas postam, porque estamos procurando família para aquelas crianças. E se você vê que aquela criança está dentro do seu perfil, está dentro da sua realidade, e você disser sim, sim, vai ser mais rápido. Eu, recentemente, hoje, inclusive, uma pessoa lá do meu grupo de apoio tá indo para Manaus, saindo de lá de Salvador e chegou em Manaus hoje para uma criança de 4 anos. Então a gente fala assim, nossa, dentro da busca ativa, mas era uma criança que tinha paralisia cerebral leve. Então, é uma criança que fala, é uma criança que anda, é uma criança inteligentíssima, né? Ela me manda os vídeos, uma criança muito esperta, amorosa, mas uma criança que tem paralisia cerebral. Então a mãe sabe que, ok, ela vai conseguir se desenvolver, porém, vai ter algumas dificuldades. Eu vou precisar investir tempo em terapia, em fono, em fisioterapia, né? Então, é tudo questão de escolha e de ver sua realidade, né? E ver se você consegue ser a família que aquela criança precisa. Eu sempre gosto de pontuar isso. Se você consegue ser a família que aquela criança precisa. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui. Tem algum site que dá para saber quais varas aceitam busca ativa? Não tem, infelizmente. Assim, o SNA hoje já tem a busca ativa, né? Plataforma que eles implementaram em maio, aí demorou um pouquinho de começar a funcionar, uns 2 meses atrás, começou a funcionar. Então, o SNA, se vocês entrarem lá, se você está habilitado, você já consegue fazer a própria busca ativa pelo SNA. Mas por quê, Fê? Aí já vai abrir uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu acho importante. Por que que além dessa busca do SNA, eu acho importante participar de grupos de busca ativa? Porque, por exemplo, nem toda a vara, nem toda a comarca tem a quantidade de funcionários suficientes que consiga inserir a criança no sistema. Então, não se iludam. Infelizmente, é maravilhoso Tudo essa lá. ferramenta, não tem todas as crianças ali, tá? Então, assim, tem crianças que a gente está trabalhando ali na busca ativa, mas não está no SNA, e era para estar, porque provavelmente alguma comarca não conseguiu, teve dificuldade, não consegue, né, mexer no sistema. E tem outra questão também que eu acho importante. Às vezes, ali na busca ativa, você acaba tendo mais informações, porque na plataforma da SNA você vai ter ali, por exemplo, tá? Um exemplo, um grupo de 5 irmãos. Grupo de 5 irmãos de idade 10, 9, 8, a escadinha, né? Até 5. Só que aí, às vezes, pode ter que um desses irmãos tem alguma deficiência, um desses irmãos toma algum remédio controlado, e ali não vai ter essa informação. Lá na plataforma da SNA é bem cru, assim, sabe? Não é igual, por exemplo, o Adote um Boa Noite, que você encontrou seus filhos, que tinha mais coisas informando. Lá não é aquilo ali. Quando você clica para dizer que você se interessou, automaticamente o sistema já te vincula aquelas crianças. Então você não consegue se vincular a outra criança, logicamente. Se você se vinculou àquela, acabou, né? Não tem negócio de ficar escolhendo. Então, assim, eu acho um pouco complicado porque é uma decisão muito séria você se vincular a uma criança, sendo que você não tem todas as informações. E no grupo de busca ativa, não. A gente coloca lá um textinho, a idade, quanto tempo tá abrigado, o que a criança gosta. Às vezes o perfil, ó, essa criança tem a personalidade um pouco forte, essa criança não gosta de aceitar não, essa criança toma tal e tal remédio controlado. Como eu falei, a gente não fala nada do histórico da criança, Mas mas de falando coisas do dia a dia que são importantes porque a família tem que saber se vai ser a melhor família para aquela criança, se vai conseguir atender as necessidades daquela criança, entendeu? Ou entendi. adolescente. Muito bom. Candre, deixa eu falar uma coisa aqui também, ó. O pessoal achei legal. O pessoal mandou. Opa, perdi a pergunta aqui. O pessoal perguntou como que faz se quiser uma criança fora do perfil. Então, por exemplo, você já até deu uma citada já na sua fala, né? Estou habilitado para adotar uma criança até 4 anos e encontrei um adolescente. Eu posso me candidatar na busca ativa? Eu tenho que ter um procedimento antes? Como funciona? Como é uma faixa de idade bem diferente, tem que fazer alteração, tem que solicitar na comarca a alteração do perfil. Lá na busca ativa, algumas varas permitem sim alteração se for uma diferença de no máximo 2 anos, Fê. Então, por exemplo, o meu perfil hoje é para uma criança de até 8, eu encontrei uma de 10 e me apaixonei, quero fazer uma vinculação com ela. Como a diferença é só de 2 anos, às vezes a gente pergunta à comarca se precisa fazer essa alteração, às vezes o juiz libera sem precisar alterar. Mas se for mais de 2 anos, aí não tem jeito, tem que alterar mesmo.
Ah, legal, importante isso daí. Ó, Uhum. outra dúvida aqui também é. Opa, cadê? Se mais de uma pessoa se candidatar à criança, como funciona? Eu fiz busca ativa, a Então, cegonha entrou em contato. É certeza que a minha adoção vai acontecer? não, não, é muito perfeita essa pergunta, é muito importante porque eu já acompanhei famílias que ficaram arrasadas depois. E eu sempre informo, porque é o seguinte, apareceu uma criança, normalmente crianças assim que tem um perfil, por exemplo, duas meninas, uma de 7, outra de 11. É um perfil de busca ativa, mas é um perfil que muita gente quer, né? Muita gente deseja. Então, às vezes, a gente tem mais de uma indicação. Eu não sei quais os critérios que todas as varas tomam, porque eles não passam para nós que somos cegonhas. Mas o que eu percebo, isso é uma análise minha, é que dentre aquelas famílias que solicitam a vinculação, eles analisam que tem um perfil mais parecido com o perfil daquelas crianças. Então, eles têm mais irmãos, né? De outras famílias ou ainda na família biológica, então eles procuram sempre manter o mais próximo possível geograficamente de onde a criança está residindo naquele momento. E o perfil mesmo, a depender de como é aquela família. Então, é a família de uma mãe só para adotar 5, um casal para adotar 5. Então, eles vão ver quem que consegue, mas se for uma mãe solo que trabalha em casa e for um casal que trabalha na rua, eles vão analisar qual que consegue dar assistência melhor para 5. Ah, Então, legal. é o critério da vara. Isso é informação também importante, né? Que entra naquela questão que a gente falou, que não é igual em todo lugar, né? Aham. Ó, a Carol perguntou se crianças e adolescentes com TDAH também entram na busca ativa. Olha, só o TDAH, não. Só se for um TDAH em que a criança já foi devolvida, já tem um histórico de agressividade muito forte e toma remédio controlado. Aí, nesse caso, a gente vê algumas. Mas só o TDAH sem agressividade, sem medicação, não. Porque muitas vezes também não é, né, Candri? Às vezes, depois da adoção, com a vinculação, descobre, gente, que era só uma reação mesmo da criança Exatamente. ao acolhimento. É bem comum. Por falar nisso, ó, é legal vocês seguirem a Candri, porque ela tem abordado bastante esse tema também no perfil dela, né, Candri? Você tá aprendendo muito sobre tudo isso, né? Vivendo aí a fase de diagnóstico, que não é fácil. A Candri pode Uhum. colaborar muito com vocês com relação a isso, gente. O B veio com indicação de TDAH e TOD, e o TOD foi como você falou, o TOD, que era a agressividade, né, o transtorno opositor desafiador, era mesmo pela questão de muitos anos de abrigamento, né, e pelas devoluções, então foi descartado o TOD. E o TDAH a gente vem investigando, saiu o diagnóstico aqui nos Estados Unidos, então ele realmente tem TDAH, e a Uhum. Lívia a gente está investigando ainda aí o autismo, né. Ai, tá vendo, gente? Ó, bora, ó. Tem muito conteúdo legal. Deixa eu ver aqui, tem mais algumas coisas. Ó, tem bastante gente falando que adotou, fez adoção tardia e que foi um sucesso. Olha, isso é Ai, tão legal, gente. Ó, uhum. a Jéssica colocou aqui que o perfil dela é de 0 a 8 anos e ela pode adotar até 2 irmãos. Se no caso dela, ela pode tentar uma cegonha. Acredito que sim. Eu, eu já vi crianças nesse perfil na busca ativa, porque ela, como são dois, consegue sim. Às vezes, assim, o irmão pode vir mais velho, né, com 9, 10 anos, mas é o que eu digo, a orientação, você está adotando os dois. Não é adotar um de 8 e aceita o irmão, né? A gente sempre fala isso, não, você não está Ah, aceitando o irmão, você está adotando os dois. tá vendo, gente? Essa informação é legal. Então, adoto, não é vou adotar um e aceito mais um, ó. Uhum. Legal, Sandra. Isso daí é uma excelente observação. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Candri, a pessoa falou se na busca ativa, a gente fala muito sobre isso aqui, mas acho que a pessoa ainda não sabia e muitas pessoas talvez não saibam. Se encontrou um grupo de irmãos na busca ativa e e a pretendente tiver interesse em um único irmão, pode? Acontece muito isso, viu, Fê? Normalmente é a menorzinha, é a criança menor, né? Vem um grupo assim de quatro, 11, 9, 7 e 2. Adotar só de dois? Não, gente, porque senão, se a de dois pudesse ser adotada sozinha, ela não estava na buscativa, né? Pelo próprio SNA e achar pretendente para de dois. O que a gente faz muito na buscativa, que também é uma coisa muito boa, Fê, em relação ao sistema do SNA, e em relação ao próprio SNA mesmo na fila, eu acho maravilhoso isso, como cegonha, é o seguinte, por exemplo, quando tem um grupo de 4, 5, 6 irmãos,
e não se achou, assim, nem grupos de busca ativa, não se achou pela SNA, não se achou de forma alguma, como o caso dos seus filhos, né, que você falou que não tinha ninguém, só tinha vocês. E aí, se você e o Fabrício não tivesse adotado, imagina, né, eles poderiam estar lá até hoje. Então, assim, quando acontece isso, a busca ativa ela é muito importante no desmembramento. Eu era muito contra o desmembramento, sabe, Fê? Muito, muito contra. Mas eu vi que alguns. Mas pior é aquelas 5 crianças ficarem no abrigamento até os 18 anos. Então, nesse caso, eles vão ser assistidos em suas necessidades, eles vão ter contato com os irmãos, não diariamente, porque cada um vai estar em uma família, mas normalmente é a cada 15 dias eles fazem um encontro, todos os irmãos se veem, brincam, matam a saudade. Então, assim, eles crescem de certa forma juntos, tendo contato, né? E todos eles são assistidos em suas necessidades. Então, eu acho muito bom, porque se não fosse essa solução, dificilmente aquelas crianças de grupo de 5, 6 irmãos encontrariam uma família. Isso também acontece bastante quando tem um irmão bem mais velho, né, Candre? Um adolescente de idade, geralmente acontece também, né? Nós temos a... Sim, às vezes eles colocam o adolescente em uma família só, porque aquela família ele vai dar a atenção que o adolescente precisa, com a demanda grande também. E aí as outras crianças, 2, 3 em uma outra família. Então também é muito importante. Candre, agora para a gente ir já pro finalzinho da nossa live, se você pudesse dar um conselho para o candidato que está habilitado, escolheu já o perfil, né? E está começando a pensar na mudança de perfil e talvez ir para a busca ativa, o que você diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, estude sobre o perfil que você está querendo mudar antes. Por exemplo, você quer adotar seu perfil até criança de 7 anos, você quer ampliar até 11. Estuda sobre essa fase de pré-adolescência. Como que é um pré-adolescente? Como o pré-adolescente se comporta? Então, assim, por mim eu já tenho noção. Então, acho que tem que estudar. Ah, eu quero ampliar para uma paralisia cerebral, para autismo. Gente, estuda sobre autismo, estuda sobre paralisia cerebral, porque às vezes é o que você falou na live que você fez do Candre, autismo. acho que o pessoal falou que ficou um pouco, falhou o som agora no Ah, tá. final. Quer repetir, então, o conselho? Porque eu acho que é tão importante isso. Gente, agora vocês estão ouvindo bem? Eu até coloquei aqui o comentário. Acho que sim. Tá sem Vai. som. Estão conseguindo ouvir agora? Acho que sim. É porque entrou uma ligação aqui mesmo na hora. Acho que foi isso. Então vai. Então, olha, a Valentina que foi aqui falou, Licandra é a melhor cegonha. Foi ela que eu citei agora, que o perfil dela é criança e tá em aproximação com adolescente. Que Lindíssima. legal. É. Então, gente, estuda sobre o perfil que você quer alterar, tá? Se o seu perfil é para criança, se você quer alterar para adolescente, estuda sobre essa fase, sobre a fase da adolescência, sobre os comportamentos esperados para uma criança na adolescência. Se você quer ampliar para doenças mentais, doenças físicas, estuda sobre paralisia cerebral, estuda sobre autismo, né? Eu vi uma live da Fê aqui sobre autismo acho que é Michele, Fernanda, a Michelle, Michele, a muito Rafa. importante, muito importante, porque eu mesmo, como mãe biológica de uma criança que já está aí no finalzinho do diagnóstico de autismo, eu nunca abri meu coração para adotar uma criança com autismo, mas Deus me mandou uma criança nessa situação. E hoje eu vejo que dá, né? A gente consegue, eu consigo ser mãe de uma criança com autismo e de um TDAH que chegou por adoção. Então, assim, às vezes a gente estudando, a gente amplia o nosso olhar, a gente quebra os preconceitos, quebra as barreiras, né? E vai ser assim, uma alteração de perfil feita de forma consciente. A gente vai estar sabendo que a gente dá conta daquilo que a gente consegue entregar para a criança o que ela precisa, as demandas que ela precisa. E aí sim a gente faz a alteração. Não agir pela emoção, mas sempre pensar, estudar e se preparar antes. Gente, não queira adiantar o processo. Não vai nessa loucura de querer adiantar. Porque na hora que você estiver vivendo sufoco com o seu filho, essa pressa vai custar caro para você.
Vai aos poucos, deixa as coisas acontecer. Se realmente é o seu desejo, o pessoal fica muito, às vezes, falando que a gente está querendo colocar na cabeça que tem que adoção tardia, né, Candre? Não, não é essa a intenção, gente. Quer mostrar para vocês um lado que talvez vocês não conheçam. E através dessa oportunidade de conhecer, pode ser que seu coração se abra e que você se identifique como uma possível mãe, um possível pai de uma criança mais velha, ou com uma deficiência, ou que tem algum tipo de transtorno. Você pode abrir o seu coração para isso, mas não é lavagem cerebral, não. Se você realmente quer uma criança, um bebê, tá tudo bem. Encare a espera como um momento de preparação. Tente driblar a sua ansiedade estudando sobre desenvolvimento infantil. Porque eu vou falar para vocês, a maior parte dos pais que me procuram desesperados não adotaram crianças mais velhas, adotaram crianças novas, entendeu? E aí a criança não tá falando, e o pai tá desesperado, não sabe o que faz, a criança não interage, o pai tá desesperado. Quer ver uma coisa que deixa todos os pais de cabelo tudo em pé, Candra? É introdução alimentar. Na hora que pega a criança que foi negligenciada, a chance de ter seletividade é enorme. E aí os pais não se preparam para tudo isso. E são coisas que enquanto você está na fila, enquanto você está na espera, você pode ir lendo, você pode ir se preparando, você pode ir estudando. Então essa é a nossa intenção. A gente não quer mudar a cabeça de vocês, não quer mudar o perfil nem nada disso. A gente quer dar para vocês a oportunidade de conhecer sobre coisas que tenho certeza que se eu e a Candra tivéssemos conhecidos, talvez teria sido muito mais tranquilo, né? Gente, essa é linda. E olha que coisa uma Olha, fofa. fala oi. Oi, Liv! Tava chorando lá embaixo. Ai, tadinha, já tá na hora de dormir já. Eles estão doidos. Cara, um beijo grande, muito obrigada por ter aceito o meu convite mais uma vez. Com certeza em breve faremos outras lives, tem muito assunto que dá para bater um papo com você. Você é uma das referências que eu tenho na adoção. Fico muito feliz de ter você como minha amiga. Espero que a gente possa ir juntos ajudar muitas pessoas. Obrigada, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade de novo, a confiança. Pode dizer que você também é uma referência, né? E eu queria agradecer a todo mundo, né, que ficou aqui até agora na live, prestando atenção. Quem tiver mais alguma dúvida sobre busca ativa, sobre Ceguinha também, estou aberta, né, para tirar qualquer dúvida. E quem me segue, quem ainda não segue a Fê, gente, corre para seguir essa mulher também, que ela é referência, viu? Candre, obrigada. Gente, muito Obrigada. obrigada. A live não vai ficar salva, mas quem fizer a inscrição vai receber a live depois, tá bom? Não tô deixando mais salvo aqui, Candre, porque a entrega cai demais. Eu vi que você falou nos stories. Gente, nós estamos literalmente aqui, só falta virar de ponta cabeça para a gente driblar os desafios das entregas, né? E como a gente quer alcançar muitas pessoas ainda, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas quem fez a inscrição vai receber a live lá no grupo. Se você ainda não fez, corre lá na bio, se inscreve que a gente vai disponibilizar a live amanhã cedinho. Um beijo, gente. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Fê. Tchau, gente. Beijo.